Boa noite. Estamos mais uma vez reunidos para o louvor do Senhor, que de fato o que nós viemos fazer aqui seja isso: cultuar o nosso Deus, estarmos prontos a ouvirmos a voz do Senhor nesta noite, que Ele possa falar ao nosso coração. Eu ainda há pouco conversava com o pastor Belmiro e eu tenho tido uma preocupação muito grande com a nossa geração. Tenho lido muito, tenho estudado sobre isso, sobre outras gerações de pessoas que serviam ao Senhor, e quando a gente chega na nossa geração, a gente percebe que alguma coisa parece não estar muito bem encaixada. Parece que a nossa maneira de louvar, de bendizer, de cultuar a Deus tem se esfriado ao longo dos dias. Eu tenho tido essa preocupação. O simples fato de estarmos na igreja, isso não quer dizer que eu seja, de fato, um verdadeiro adorador. A minha vida precisa estar definitivamente à disposição do Senhor. Eu preciso caminhar para a glória do Senhor. Tudo que eu faço, tudo que envolve a minha vida, tem que ser para a glória do Senhor. Haja o que houver, em que situação for, em que circunstância for, eu preciso glorificar o meu Deus. E às vezes parece que a nossa geração não se liga muito nisso, nessa adoração, nessa vida para Deus, nessa comunhão com o Senhor, nessa vontade de servir ao Senhor, nessa vontade de reunir, de planejar, de caminhar, de fazer acontecer. Parece que o nosso tempo, isso deixou de ser. Eu me lembro, há alguns anos atrás, a gente fazia evangelismo nas ruas, a gente saía, a gente corria atrás, a gente tinha essa empolgação. E de alguns anos para cá, eu tenho percebido que isso tem ficado um pouco para trás. Isso tem ficado um pouco no esquecimento. Essa vontade de anunciar, de dizer ao mundo sobre o nosso Deus, sobre o Deus que nós servimos, sobre o plano desse Deus, sobre o que Ele quer com a gente, qual é o nosso papel. E eu gostaria que nessa noite a gente pensasse sobre isso. O que temos feito? Como é que está a nossa vida? Será que Deus está satisfeito? Está feliz com a igreja do nosso tempo? Com a igreja, como eu falo, igreja como um todo. A nossa realidade, igreja presbiteriana. Os outros são os outros, não vamos entrar nesse mérito. Mas nós, presbiterianos, que às vezes batemos no peito, nós somos bíblicos, graças a Deus por isso. Mas nós temos honrado isso. Nós temos vivido isso. As pessoas que fizerem amizade com você, seja onde for, no trabalho, vão perceber que você é diferente. Vão perceber que você é crente. Vão perceber que você tem temor ao Senhor. Pense nisso. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos
de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem e atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vamos orar? Senhor Deus, bendito Pai, ao abrirmos a Tua palavra nesta noite, clamamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos mostre, ó Deus, o que tem que ser mudado na vida de cada um de nós. Senhor Deus, é certo que nós não vamos alcançar a plenitude da santidade, mas é certo também que nós precisamos esforçar para fazer o melhor para o Senhor. Queremos ser, Senhor Deus, a Tua igreja de verdade, a Tua igreja pronta para Te servir, a Tua igreja que gere nas pessoas interesse de conhecer. Que cada um de nós busque para si, Senhor Deus, a responsabilidade de anunciarmos o nome do Senhor. Dá-nos força, Senhor Deus, instrua-nos. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olhando para a nossa geração, nós conseguimos perceber o crescimento exponencial de cristãos evangélicos. Até chegamos a ver uma igreja em cada esquina. Se você sair por aí, você vai ver uma igreja para aqui, para acolá. Já houve quem dissesse que o Brasil é um país evangélico. E nós nos convencemos muitas vezes disso. Na verdade, realmente vemos muitos que se dizem evangélicos. Isso tem por aí muitos. Há quem diga que daqui a uns anos seremos 50% da população brasileira de evangélicos. Há também quem diga que o Brasil está na vanguarda do evangelho com relação ao resto do mundo. Há quem diga que o Brasil hoje é o país mais crente, mais evangélico. Eu não saberia dizer até que ponto podemos fazer uma afirmação dessas, ou seja, que nós, brasileiros, somos a nação mais evangélica do mundo. Não sei até que ponto nós teríamos condições de afirmar isso.
Mas vamos sonhar um pouco e, quem sabe, até admitirmos que seja verdade, que o Brasil é de fato um país evangélico, mais evangélico do mundo, e que aqui reside a maioria esmagadora dos evangélicos do mundo. Vamos pensar. Primeiro, eu pergunto, qual tem sido o impacto que esta suposta multidão de evangélicos tem causado na nossa geração? Em que essa multidão de crentes que se dizem por aí tem feito diferença na nossa geração? Qual a diferença que nós podemos sentir com relação aos outros países? Que diferença podemos notar que existe aqui se comparar o nosso país com outros países? Eu diria nenhuma. Por que o Brasil é tido como um país evangélico? Por quê? Está no topo de tudo, se está no topo de tudo que é errado. Se não, vejamos, somos os primeiros lugares em assassinatos. Somos os primeiros em corrupção. Somos os primeiros em prostituição. Estamos entre os primeiros em feminicídios. Estamos entre os primeiros na produção e venda de droga. Onde estão os crentes verdadeiros? Eu diria com o coração pesado, onde está o povo de Deus? Onde está esse povo que se diz evangélico? Que evangelho é esse que está sendo pregado no nosso país? Você já parou para pensar? Que evangelho é esse que está sendo pregado para o nosso país? Na verdade, nós vivemos de fantasia. Na verdade, o evangelho verdadeiro está muito distante das nossas vidas. Na verdade, nós temos tentado enganar a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que nós temos tentado enganar a Deus? Que nós, ao longo da nossa caminhada, brincamos de ser crente muitas vezes e com isso tentamos enganar a Deus, e por que não tentarmos brincar com Ele? Na verdade, nós estamos enganando a nós mesmos. Isso que as pessoas estão a cada dia mais encarando no Brasil como cristianismo, isto é o que as pessoas estão chamando de cristianismo no nosso dia, não tem passado de simplesmente mais uma religião de rituais vazios. Eu não dou conta mais, meus amados irmãos, de assistir programas evangélicos na televisão. O que se tem feito com o verdadeiro evangelho do Senhor é um estrago. E aí, eu fico pensando, a nossa igreja ainda caminha, de certa forma, respeitando esse evangelho. Mas a pensar de como as coisas aconteceram dos últimos 30, 40 anos até os dias de hoje, daqui a pouco eu começo a ficar com medo do que vai acontecer com a nossa igreja. Meus amados, muitas vezes eu me sinto desestimulado em caminhar à frente do povo de Deus, dito povo de Deus do nosso país, exatamente porque nós vemos por aí, são pessoas tentando ludibriar o Senhor, tentando brincar com as coisas de Deus. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus
não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele vai colher. A nossa preocupação enquanto líderes é o que a igreja, essa igreja nossa hoje, o que ela vai colher. Nós estamos sendo preparados para quê? Você já parou para pensar qual é a sua responsabilidade na presença de Deus? Você já parou para pensar qual é a sua responsabilidade em dizer para as pessoas que você é evangélico, que você é crente? Eu pergunto, você está pronto? Você tem consciência para chegar e dizer para as pessoas, eu sou evangélico, eu sou presbiteriano? A sua vida como um todo te dá esse respaldo? Segunda situação, então, o que é que Deus quer que façamos? No primeiro momento, vemos que o que estava acontecendo é que os sacrifícios que Deus estava sendo oferecidos, eram inúteis. No verso 11, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? O Senhor estava enfadado de tudo aquilo, ou seja, da tentativa do povo de enganá-lo. Você já parou para pensar nisso? O Senhor estava enfadado de tudo aquilo, ou seja, da tentativa que o povo estava tendo para enganar ele, tudo aquilo estava sendo enfadonho, estava enfadando o Senhor. Eu não quero vocês assim. Eu quero que vocês abram o coração de verdade. Eu quero que vocês, aquilo que vocês confessam, sejam. Ainda no verso 11, já estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura, de animais cevados, e não me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. As reuniões, os cultos solenes, as oferendas, tudo isso tornam-se abominações para o Senhor quando o seu sentido está sendo desvirtuado, está sendo usado de outra maneira. Deus chega a compará-los com os príncipes de Sodoma e o povo, como o povo de Gomorra, no verso 10, essas cidades foram destruídas por causa da imoralidade, lá em Gênesis 19. Eu gostaria que você pensasse nesta noite, se Jesus voltasse hoje, se de repente você acordasse na madrugada alguém dizendo Jesus voltou, o que você teria preparado para mostrar para o Senhor? Há muito tempo aquelas cidades nem sabiam o que era o culto a Deus. O povo havia esquecido do que era esse culto. Eu me lembro, alguns anos atrás, bem pouquinho, quando eu era menino, pouquinhos anos, a gente ia para a igreja e a gente tinha que aprender sobre Bíblia. A coisa era séria. Eu me lembro, a minha família, uma pobreza danada. Um dia a minha mãe falou para mim assim, meu filho, você não vai na igreja hoje porque você não tem roupa. E eu entrei, eu tinha 6 anos, 7 anos. Eu entrei para dentro do quarto, arrumei um calçãozão de saco e vesti e fui para a igreja. Minha mãe quase morreu de susto quando eu vi eu lá com aquela trem esquisito sentado lá na frente. Mas eu queria estar na igreja.
Mas eu queria ir na igreja. Mas eu me sentia bem ir na igreja. E aí, às vezes eu me pergunto, o que mudou desse tempo para cá? Por quê que às vezes nós temos que ser até duros com os nossos filhos para eles irem para a igreja? E agora, meus irmãos, muitos anos depois, Deus usa o profeta Isaías para levar uma mensagem alertando que o culto do povo, chamado povo de Deus, era, na verdade, abominável aos olhos dele. Você já parou para pensar até que ponto o Senhor está satisfeito com a minha vida? Até que ponto o Senhor está satisfeito com o meu culto? Será que nessas duas situações o povo de Deus sabia o que era o culto de Deus? Eu te pergunto, e nós sabemos o que é o culto a Deus? Você tem consciência do que de fato vem a ser o culto que você sai da sua casa para vir aqui prestar a Deus? Segundo o dicionário da Bíblia Almeida, o termo culto significa adoração. E quando buscamos também o que é adoração, então temos, segundo a palavra de Deus, o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. O culto a Deus não é uma simples reunião. Eu não saio da minha casa no domingo de manhã, no domingo à noite, simplesmente para me reunir com os irmãos. Eu tenho que ter a consciência de que eu saio da minha casa, num primeiro momento, para cultuar o meu Deus, para prostrar-me diante desse Deus, para louvar e bendizer o nome desse Deus. E as outras coisas decorrem daí. Não pode ser uma emoção momentânea, em que as lágrimas descem do rosto, e depois de passado aqueles instantes de alegria, tudo volta ao normal, à mesmice de sempre. Não basta eu vir à igreja e chorar aqui. Não basta eu tentar enganar a Deus e vir para a igreja e chorar, e descer as minhas lágrimas, e sair, enxugar e tudo certinho, e eu sou outra pessoa. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, é que sejamos de fato verdadeiros adoradores, crentes de verdades, prontos a servir esse Deus. Jesus está voltando, tudo aponta para isso. As coisas caminham para o fim. O culto a Deus em verdade e em espírito vai além dessas coisas e começa muito antes da reunião da igreja. Tem que começar lá na minha casa. É lá que eu preciso aprender a adorar a Deus de verdade. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou um adorador desse Deus. Muitas vezes o culto não prossegue, o nosso trabalho. O culto de Deus inicia-se no levantar pela manhã, no agradecimento por mais um dia de vida, prossegue no trabalho quando negamos o suborno, quando negamos a corrupção, quando negamos a coisa errada, quando fazemos o nosso trabalho honestamente, continua no horário do almoço, quando separamos os minutos para ler a palavra de Deus, e se prolonga no declinar da tarde, quando ajoelhados agradecemos pelo dia que passou. Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, e leva em paz de volta ao meu lar. E aí, meus amados, aí sim, completa-se a reunião dos cristãos na igreja, em louvor, em ação de graças a Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia para conosco, dia a dia. Você já parou para pensar que Deus nos abençoa todos os dias?
que Deus nos guarda, que Deus nos conduz todos os dias. Na verdade, a nossa vida deve ser um eterno culto a Deus, onde sejamos, de fato, testemunhas desse Deus, testemunhas das bênçãos, testemunhas do plano eterno de salvação, que nós já conhecemos. Quando uma pessoa entende o que é adorar a Deus, isso é ter uma vida íntima, de íntima comunhão com Ele. Você já parou para pensar o que é uma íntima comunhão com Deus? É você entender que 24 horas por dia Deus está com você e está prestando atenção em você. E tudo que você fizer a cada 24 horas é para louvar e bendizer esse Deus. É para agradecer, para ser grato a esse Deus. É para viver, sim, a vida que esse Deus está propondo. Durante todos os momentos, do nascer ao pôr do sol, precisamos louvar e bendizer esse Deus. O verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que seria um ajuntamento solene? O culto. Estarmos reunidos. E aí, o texto nos diz, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que seria isso? Seria a tentativa de ludibriar, de enganar o nosso Deus. Eu estou indo na igreja. Eu vou na igreja constantemente. Mas e daí? Simples fato de vir à igreja não quer dizer muita coisa, não. Eu preciso entender o que é que me trouxe aqui e por que eu vim aqui. Infelizmente, parte do protestantismo mundial está ensinando que as pessoas têm que se conectar com Deus fazendo uma decisão, ou, quem sabe, um compromisso com Cristo, ou determinada oração, e está tudo resolvido. Mas não é isso que Deus exige de nós. Exige vida vivida com Ele. Diante desse cenário, pessoas são convidadas a realizarem cultos de reavivamentos, a participarem de cruzadas, de vitórias, não sei das quantas, a realizarem sei lá o quê, por quê, cultuarem com músicas vigorosas, pastores que pregam sermões exigentes, e ao final as pessoas são convidadas a virem adiante do altar para se entregarem a Deus. Tem o Senhor prazer naquilo que eu estou fazendo? Em outras palavras, isso tem a ver com o seu jeito para mim, seu projeto para mim, ou para nós? No final dessa história, meus irmãos, o fim principal do homem é preciso ser entendido. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a primeira pergunta do Catecismo Maior das igrejas presbiterianas. John Piper foi muito feliz na sua análise, na análise dessa afirmação, quando ele disse: só existe uma forma de glorificarmos a Deus, é desfrutando da sua presença. É aproveitar esses momentos que nós estamos vindo para a igreja e gozarmos, desfrutar da presença do Senhor. E ao sairmos daqui, sairmos com a alegria, a disposição de sermos instrumentos nas mãos deles, onde quer que estivermos. Terceira situação. O verso 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Quem foi que diz que o fato de você vir aqui sentar e sair embora já está tudo resolvido? Deus não obriga ninguém a adorá-lo. E por isso as pessoas brincam com Deus. Deus quer a sua adoração
espontaneamente. Que você seja um adorador espontâneo. Temos aqui o contraditório estando repletos de problemas, com a nossa mente perturbada, confusa, talvez até mesmo desejando nos vingar de alguém que nos perturbou, mas temos em mente que somos cristãos e precisamos reagir e precisamos desejar sempre louvar e adorar o nome do Senhor, de verdade. E aí esses pensamentos ruins vão sair da nossa cabeça. Nós somos seres humanos e temos raiva. E temos vontade, muitas vezes, de fazer um monte de besteira. Se não estivermos em verdadeiro apego com esse Deus, quem vai nos dominar? A sua natureza? Com certeza não. É exatamente isso que Deus quer e requer de nós. Não importa o momento em que vivemos, meu louvor tem que ser fruto do meu amor por ti, Senhor. É a música que diz isso. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Olha, tem que ser uma realidade isso na minha vida. As pessoas acham que ele exige religiosidade, ou seja, que sejamos crentes nominais, apenas com o nome no rol dos membros, quando na verdade ele quer relacionamento sincero conosco. Você já parou para pensar que Deus não quer só que você venha aqui, não. Você precisa ter um relacionamento com esse Deus, viver esse relacionamento, sabe, meus irmãos? Deus quer que tenhamos intimidade com Ele. Deus não é íntimo de qualquer um. Ele é íntimo e quer ser íntimo dos escolhidos. Você tem essa consciência que você é escolhido de Deus? Se você tem essa consciência, é com você que Deus quer intimidade, sim. O grande problema de muitos atualmente é que não vê em Deus como alguém com quem devem interagir de forma pessoal, íntima. Deus conversa com a gente. Você conversa com Ele. Deus fala através da Bíblia, mas você conversa com Deus. Deus está intimamente ligado a nós, mas como uma espécie de gênio de lâmpada, é acionado apenas quando as coisas estão ruins? Isso não. Sabe aqueles trem que antigamente se esfregava lá e não sei o quê? Como é que... Deus não é isso, não. Deus quer estar nas nossas vidas a todo instante. Mas por que isso acontece? O povo estava em iniquidade, o povo estava diante de Deus, o povo só queria as bênçãos. Eu te pergunto, o que é que você quer de Deus? O que é que você quer de Deus? Bênção? Salvação? Que bom. O verso 13 nos diz, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Muitas vezes o ajuntamento solene, sendo ele falso, ele desagrada a Deus. Ao invés de pensarmos que estamos agradando a Deus, nós estamos desagradando a Deus, se não somos honestos. O grande problema de muitos atualmente é que não veem Deus como alguém com quem devem interagir de forma pessoal, íntima, mas repetindo apenas como uma espécie de gênio da lâmpada, que é acionado apenas quando as coisas vão ruim. Aí nós nos apegamos a esse Deus. O que fazer para mudar essa situação? O verso 15 diz, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Talvez não seja esse o nosso caso, as mãos cheias de sangue. Mas estão cheias de quê? Essa talvez seja um motivo porque muitas pessoas fazem de tudo para obter as bênçãos de Deus e não conseguem. Porque não temos feito por onde isso seja assim. Porque temos brincado com Deus.
porque não temos sido verdadeiros com Deus, porque temos brincado de ser crente, mandamos pôr o nome aqui no livro dos membros e só. Isso não salva ninguém, não. O que salva, o que nos faz deixar Deus satisfeito conosco é vida vivida com Ele. O verso 16 nos diz: louvai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Talvez você pode pensar assim: eu nunca fiz mal para ninguém, mas você já desejou. E você peca do mesmo jeito. Meus amados, isso tem que ser necessariamente implicar em uma mudança radical que gere uma busca verdadeira pela justiça e pelo próprio Deus. O verso 17 diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Eu quero, já caminhando para o final, dizer: Deus não fez seus servos para isolamento. Inclusive, o conceito bíblico de igreja no Novo Testamento não é um conceito unitário, mas de comunidade. Nós somos uma comunidade, um povo. A igreja é uma comunidade. Você sozinho não é a igreja de Cristo. Você é uma parte dela que sozinho não pode realizar a obra que Deus deseja que seja realizada através da sua vida. Eu preciso me unir ao povo de Deus, eu preciso me unir à igreja do Senhor, eu preciso estar em consonância com isso para que essa obra seja feita. Não adianta você achar que sozinho vai fazer, não vai. Nós precisamos gostar de estarmos juntos, de amar uns aos outros, de amar estarmos juntos, para o louvor do Senhor. Por isso, meus amados, o isolamento na vida, em comunidade, é um grave mal para a vida de qualquer crente que deseja servir a Deus em toda a sua plenitude. Por fim, eu quero te dizer, as pessoas têm ideia de que as práticas religiosas vazias agradam a Deus. Não é bem por aí. Elas são totalmente abomináveis ao Senhor. Ele não as suporta. Isso porque as pessoas pensam que sua religiosidade encobre as suas práticas pecaminosas. Sabe aquele negócio? O cabra vai, passa o final de semana na farra e domingo ele vem para a igreja e acha que resolveu tudo. Mas o Senhor nos conclama a mudar de vida e a praticar a verdadeira comunhão com Ele e com a sociedade. Por fim, meus amados, aí, através disso, desfrutaremos das bênçãos do Senhor. Verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar aos jovens aí da música, acho que tem aí uma música, para encerrarmos o nosso culto. Tem gente que gostou de eu falar jovem, rapaz.